Capítulo 13. Inteligente e preguiçoso. Existem apenas 4 tipos de oficiais. Primeiro, são os preguiçosos e estúpidos. Deixe-os em paz, eles não fazem mal a ninguém. Em segundo lugar, existem os que trabalham muito e são inteligentes. Eles se tornam excelentes oficiais de equipe, cuidando para que todo detalhe tenha sido considerado. Em terceiro, há os que trabalham duro e são estúpidos. Esses são uma ameaça e devem ser eliminados rapidamente. Eles criam trabalho irrelevante para todo o mundo. Finalmente, há os oficiais preguiçosos e inteligentes. Esses são adequados para ocupar os mais altos postos. General von Manstein, do Corpo de Oficiais da Alemanha. Este capítulo é dedicado às pessoas verdadeiramente ambiciosas. Se você não sofre da insegurança que estimula o desejo de ser rico ou famoso, pode seguir direto para o capítulo 15. Caso queira, porém, vencer a corrida de ratos, aqui estão alguns conselhos que podem surpreendê-lo. O general von Manstein captura a essência deste capítulo, que é a aplicação do princípio 80-20 para que você tenha uma carreira bem-sucedida. Se o general fosse um consultor de administração, ele teria feito uma fortuna com a matriz que apresento a seguir na figura 41. Figura 41. A matriz de von Manstein. Esse conselho é sobre o que fazer com as outras pessoas. Mas o que fazer em relação a você mesmo. É possível considerar que a inteligência e a propensão para trabalhar são atributos fixos. Nesse caso, a matriz de von Manstein, embora seja interessante, seria inútil. Porém, a posição defendida neste capítulo é ligeiramente diferente. Mesmo que você seja alguém que trabalha muito, pode aprender a se tornar preguiçoso. E mesmo que os outros achem que você é estúpido, você é inteligente em algo. A chave para se transformar em uma estrela é simular, produzir e aplicar a inteligência preguiçosa. Como veremos, esse atributo pode ser desenvolvido. A chave para ganhar mais e trabalhar menos é selecionar as atividades certas e realizar apenas as que têm alto valor agregado. Primeiro, no entanto, é instrutivo verificar como o princípio 80-20 distribui as recompensas para quem trabalha. As recompensas são, ao mesmo tempo, desequilibradas e injustas. Nós podemos nos queixar disso ou aprender a tirar vantagem da matriz de von Manstein. Não apontem que o princípio 80-20 seja mais evidente do que nas grandes e crescentes recompensas recebidas por um número bem pequeno de profissionais de elite. Vivemos em um mundo em que os retornos para as pessoas mais talentosas, em todas as esferas da vida, nunca foram tão altos. Uma pequena porcentagem dos profissionais recebe uma quantidade desproporcional de reconhecimento e fama, em geral, também uma grande parte dos tesouros disponíveis. Pegue como exemplo qualquer esfera contemporânea do empreendimento humano, em qualquer país ou globalmente. Seja no mundo dos atletas do beisebol, basquete, futebol, golfe, rugby, tênis ou qualquer outro esporte popular, ou na arquitetura, escultura, pintura ou qualquer outra arte visual, ou em qualquer categoria de música, no cinema ou no teatro, romances, livros de culinária ou autobiografias, ou mesmo apresentação de talk shows, lendo as notícias na TV ou falando sobre política, ou em qualquer outra área bem definida, sempre haverá um pequeno grupo de profissionais notáveis cujos nomes virão à nossa mente. Considerando quantas pessoas existem em cada país, é um número muito pequeno de nomes e geralmente uma pequena porcentagem normalmente, bem abaixo de 5% dos profissionais ativos naquela esfera. Em qualquer profissão, a fração de nomes reconhecidos é muito pequena, mas eles monopolizam as atenções. São sempre muito procurados e sempre estão no noticiário. Esse é o equivalente humano das marcas de bens de consumo. Essas estrelas são imediatamente reconhecidas e compradas em grande quantidade. A mesma concentração ocorre quando se trata de popularidade e de recompensas financeiras. Mais de 80% dos romances vendidos são de menos de 20% dos títulos publicados. O mesmo é verdade em qualquer categoria de publicação, dos álbuns de música pop aos concertos, no cinema e até mesmo nos livros de negócios. O mesmo também se aplica aos atores, celebridades da televisão ou qualquer modalidade esportiva.
80% dos prêmios em dinheiro do golfe são destinados a menos de 20% dos golfistas profissionais, o equivalente é verdadeiro no tênis, e nas corridas de cavalos, mais de 80% das vitórias ocorre para menos de 20% dos proprietários, jockeys e treinadores. Nós vivemos em um mundo em que o marketing é crescente. Os nomes do topo podem pedir honorários enormes, mas aqueles que não são tão bons ou nem tão conhecidos recebem relativamente menos. Há uma diferença entre estar no topo e ser muito conhecido, e estar quase no topo e ser bem conhecido somente por alguns poucos entusiastas. As estrelas muito conhecidas do beisebol, basquete ou do futebol ganham milhões, aqueles logo abaixo do topo recebem apenas para viver confortavelmente. Porque os vencedores levam tudo. A distribuição das receitas entre as superestrelas é ainda mais desequilibrada do que entre a população em geral e oferece uma ótima ilustração do princípio 80-20, ou, na maior parte dos casos, 90-10 ou 95-5. Diversos autores 82 buscaram explicações econômicas e sociológicas para os super-retornos das superestrelas. A explicação mais convincente é que duas condições facilitam os altos retornos das superestrelas. A primeira é que se tornou possível para elas estarem acessíveis a milhares de pessoas de uma vez só. As comunicações modernas possibilitaram isso. O custo incremental para distribuir J.K. Rowling, Steven Spielberg, Oprah Winfrey ou Lady Gaga para mais consumidores pode ser quase nada, já que o custo adicional para transmitir as imagens, fazer um álbum ou imprimir um livro é uma parte bem pequena da estrutura geral de custos. O custo adicional para tornar as superestrelas acessíveis às multidões, certamente, não é maior do que se fosse um substituto do segundo escalão, exceto que as superestrelas ainda podem pedir honorários mais altos de acordo com a escala alcançada. Embora essa quantia possa chegar a muitos milhões ou a dezenas de milhões, o custo marginal por consumidor é ainda muito baixo, com frequência, centavos ou frações de centavos. A segunda condição para os altos retornos das superestrelas é que a mediocridade não substitui o talento. É importante obter o melhor. Se um detergente oferece a metade da eficiência de outro, o mercado pagará a metade por esse produto. Mas quem quer alguém que só tem a metade da qualidade de Rafael Nadal, Jennifer Lopez ou Jennifer Lawrence? Nesse caso, o profissional que não é uma superestrela, mesmo se trabalhasse por nada, movimentaria outros fatores econômicos infinitamente menores. Quem não é uma superestrela atrai uma audiência muito menor e, por uma mínima redução no custo total, acaba gerando retornos muito menores para todas as partes envolvidas. O vencedor leva tudo, é um fenômeno moderno. O mais intrigante é que essa disparidade entre a recompensa oferecida aos profissionais do topo e a dos demais nem sempre existiu. Os maiores campeões de basquete ou de futebol das décadas de 1940 e 1950, por exemplo, não ganharam fortunas. Era possível encontrar políticos proeminentes que morreram razoavelmente pobres. Quanto mais retornamos no tempo, menos é verdade que o vencedor leva tudo. Por exemplo, William Shakespeare era absolutamente proeminente em termos de talento entre os seus contemporâneos. Da mesma forma, Leonardo da Vinci. Por direito, ou melhor, de acordo com os padrões atuais, eles deveriam ser capazes de explorar seu brilho, criatividade e fama para se tornarem os homens mais ricos do seu tempo. Em vez disso, viveram com a mesma receita atribuída hoje em termos relativos a milhões de profissionais moderadamente talentosos. O desequilíbrio das recompensas financeiras está se tornando cada vez mais pronunciado ao longo do tempo. Atualmente, a receita está vinculada mais diretamente ao mérito e à negociabilidade. Assim, essa conexão 80-20 é demonstrada com mais clareza em termos de dinheiro, porque está mais evidente. Nossa sociedade é sem dúvida mais meritocrática do que aquela de 1 ou 2 séculos atrás e até mesmo do que as gerações passadas. Isso é particularmente verdade na Europa como um todo e em especial no Reino Unido. Se os melhores jogadores de futebol fizessem fortunas na década de 1940 ou 1950, isso teria provocado a fúria do establishment britânico, teria sido indecoroso.
Quando os jornalistas da década de 1960 descobriram que os Beatles estavam milionários, isso causou espanto. Atualmente, o fato de que estrelas valem milhões de dólares não causa surpresa ou indignação. Hoje em dia, temos menos respeito pela posição e mais pelos mercados. O outro elemento novo, como dito anteriormente, foi a revolução tecnológica e das telecomunicações, com a internet e a globalização. A questão-chave agora é maximizar as receitas, o que as supercelebridades podem fazer. O custo extra por contratá-las pode ser uma quantia enorme para um indivíduo, mas o custo por consumidor é trivial. Mesmo se deixarmos o dinheiro de lado para lidar com questões mais duradouras e importantes, pelo menos para todo o mundo e exceto para as próprias superestrelas, poderemos ver que a concentração de reconhecimento e fama em poucas pessoas, não importa qual seja a profissão, sempre foi verdade. Restrições, que hoje parecem estranhas aos nossos olhos como classe ou falta das telecomunicações, impediram Shakespeare e Leonardo da Vinci de se tornarem milionários. Mas a falta de riqueza não diminui o reconhecimento do talento deles ou o fato de que uma grande proporção do impacto deriva de uma pequena parcela de criadores. Os retornos 80 e 20 também se aplicam aos profissionais fora da mídia. Embora sejam mais noticiados e exagerados quando se referem às supercelebridades expostas pela mídia, os retornos 80 e 20 não estão restritos ao mundo do entretenimento. De fato, as celebridades representam somente 3% dos multimilionários. A maioria dos 7 milhões de norte-americanos que possuem entre 1 e 10 milhões de dólares é formada por profissionais de um tipo: executivos, personagens de Wall Street, os melhores advogados, médicos e congêneres. Subindo na classificação para aquele 1,4 milhão de norte-americanos que têm entre 10 e 100 milhões de dólares, existem duas vezes mais empreendedores entre eles do que na categoria dos milionários mais pobres. Quando chegamos ao grupo muito menor, alguns milhares apenas, de norte-americanos que valem entre 100 milhões e 1 bilhão de dólares, os empreendedores e administradores financeiros predominam. O mesmo é verdade para a categoria dos bilionários, na qual a revista Forbes registrou 946 pessoas em 2007, incluindo nada menos do que 178 novos bilionários e 17 que voltaram para a lista. Provavelmente, o talento sempre seguiu um padrão 80-20. De uma maneira estimada, talvez o efeito da tecnologia seja mover o talento para uma curva que se aproxime da relação 90-10 ou 95-5. As recompensas costumavam seguir a curva 70-30, mas, para os mais famosos, elas podem certamente agora estar perto da 95-5 ou até mesmo de uma curva ainda mais desequilibrada. A distribuição da riqueza pela linha 80-20 ou até mesmo por uma 99-1 parece estar se tornando uma tendência inexorável e até assustadora. Entre 1990 e 2004, os norte-americanos que mais ganhavam viram suas contas engordarem 57%. Para os 10% no topo daquele 1%, os ganhos cresceram em 85%. Os bilionários ficaram ainda mais ricos. A fortuna somada de todos eles chegou a estarrecedores 439 bilhões de dólares em 1995, mas agora se multiplicou 8 vezes e chegou ao total de 3,5 trilhões de dólares. Em 2007, esse volume subiu não menos do que 26%. 2/3 dos bilionários de 2007 estavam significativamente mais ricos do que no ano anterior, e apenas 17% deles empobreceram. Quais são as regras do sucesso nesse mundo 80-20? Você pode querer desistir e se recusar a competir em um mundo em que as chances contra o seu mega-sucesso são tão grandes. Só que eu acredito que essa seria a conclusão errada. Mesmo que você não queira se tornar um hipermegabilionário mundial, mas especialmente se quiser, existem 10 regras de ouro para construir uma carreira bem-sucedida em um mundo cada vez mais 80-20, veja a figura 42. Embora esses princípios sejam mais valiosos quanto maior for sua ambição, eles se aplicam a qualquer nível de carreira e fortuna que você pretenda conquistar. Enquanto abordamos as regras, coloque o seu chapéu de pensador 80-20 para adequar o texto à sua própria carreira. Lembre-se da matriz de von Manstein. Encontre o quadrante em que seu nome já está escrito, aquele em que você poderá se tornar inteligente,
preguiçoso e altamente recompensado. Figura 42. As 10 regras de ouro para o sucesso na carreira. Especialize-se em um nicho bem pequeno. A especialização é uma das maiores e universais leis da vida. É como a vida evoluir, com cada espécie buscando novos nichos ecológicos e desenvolvendo características exclusivas. Um pequeno negócio que não se especializa vai morrer. O indivíduo que não se especializar estará condenado a uma vida de escravo assalariado. No mundo natural, o número de espécies é desconhecido, mas é quase certo que esse total é fabulosamente grande. Da mesma forma, o número de nichos no mundo dos negócios é muito maior do que se costuma acreditar. Sendo assim, muitos pequenos negócios, aparentemente competindo em um amplo mercado, poderiam na verdade ser líderes em seus próprios nichos, evitando a competição cabeça a cabeça. 83. Para os indivíduos vale o mesmo raciocínio, é melhor saber bem alguns pontos ou, de preferência, um único ponto excepcionalmente bem, do que saber de tudo de forma muito superficial. A especialização é intrínseca ao princípio 80-20. Essa ideia funciona, ou seja, 20% das causas são responsáveis por 80% dos resultados porque esse 1/5 produtivo é mais especializado e mais adequado à tarefa em questão do que aqueles outros 4/5. Improdutivos. Onde quer que vejamos o princípio 80-20 operar, isso é evidência do desperdício de recursos, na parte dos 4/5 improdutivos, e da necessidade de mais especialização. Se aqueles 80% se especializarem naquilo em que são bons, podem se tornar aqueles 20% produtivos em outra esfera. Isso, por sua vez, criará uma nova relação 80-20, mas em um nível mais elevado. O que costumava ser aqueles 80% improdutivos, ou quase isso, vai se transformar agora nos 20% produtivos em uma outra distribuição. Esse processo, que o filósofo alemão do século XIX G. W. F. Hegel chamava de dialético, 84 pode seguir indefinidamente, constituindo-se no motor do progresso. De fato, há evidências de que foi exatamente isso que aconteceu ao longo do tempo na natureza e na sociedade. Os padrões mais elevados de vida foram alcançados com cada vez mais especialização. O computador evoluiu de uma nova especialização da eletrônica, a internet, de uma especialização ainda maior. Os softwares e aplicativos modernos e amigáveis resultaram de outras especializações, assim como os smartphones, que surgiram de outro estágio do mesmo processo. A biotecnologia, que revolucionou a produção de alimentos, evoluiu de maneira semelhante, com cada avanço exigindo e incentivando uma especialização ainda mais progressiva. Sua carreira deve progredir da mesma forma. O conhecimento é a chave. Uma das tendências mais notáveis do mundo do trabalho na geração passada foi o poder crescente e a conquista de status dos técnicos, antigamente considerados mão de obra, mas que agora estão apoderados de conhecimento especializado somado à ainda mais especializada tecnologia da informação. 85 Esses especialistas são agora frequentemente mais poderosos e mais bem pagos do que aqueles gerentes tecnologicamente mais primitivos, que pretendiam agregar valor organizando os técnicos. 86. No nível mais básico, a especialização requer qualificações. Na maior parte das sociedades, mais de 80% das qualificações são obtidas por 20% da força de trabalho. Cada vez mais, a mais importante distinção de classe nas sociedades avançadas não é mais a propriedade de terras ou até mesmo a riqueza, mas o domínio da informação. 80% da informação está no domínio de 20% das pessoas. O economista e funcionário do governo norte-americano Robert Reich dividiu a força de trabalho dos Estados Unidos em 4 grupos. O grupo do topo, ele chamou de analistas simbólicos, pessoas que lidam com números, ideias, problemas e palavras. Esse grupo inclui os analistas financeiros, consultores, arquitetos, advogados, médicos e jornalistas, na verdade, todos os trabalhadores cuja inteligência e conhecimento são a sua fonte de poder e de influência. Curiosamente, ele chamou esse grupo de 1/5 afortunado, nos nossos termos, os 20% do topo, aqueles que detêm 80% da informação e 80% da riqueza.
Qualquer pessoa que tenha tido a experiência de frequentar algum curso recentemente sabe que o conhecimento está passando por uma profunda e progressiva fragmentação. De alguma maneira isso é preocupante, já que não existe quase ninguém entre os intelectuais ou na sociedade como um todo que possa integrar os diferentes avanços do conhecimento e nos dizer o que tudo isso significa. Mas, de outro ângulo, a fragmentação é mais uma evidência da necessidade e do valor da especialização. Para o indivíduo, ao observar a tendência crescente de as melhores recompensas serem destinadas aos cachorros grandes do topo, esse processo oferece muita esperança. Pode ser que não haja esperança de você se tornar Albert Einstein ou Bill Gates, mas existem centenas de milhares, para não dizer milhões, de nichos nos quais você pode escolher se especializar. Você pode até, como Gates, inventar o seu próprio nicho. Encontre o seu nicho. Pode levar um bom tempo, mas é a única maneira de você conquistar acesso a retornos excepcionais. Escolha um nicho do qual goste, onde possa ser excelente. A especialização requer uma reflexão cuidadosa. Quanto menor for a área, mais importante é escolhê-la com extrema precaução. Especialize-se em algo em que já tenha interesse e de que goste muito. Você não se tornará um líder reconhecido em nada que não mereça o seu entusiasmo e a sua paixão. Isso não é um requisito exagerado, como você pode pensar. Todo mundo fica animado com algo, caso contrário, está morto ou morrendo. E quase todo hobby, todo entusiasmo, toda vocação podem ser transformados atualmente em uma atividade de negócios. Você também pode olhar para isso por outro ângulo. Quase todo mundo que já chegou ao topo fez essa conquista com entusiasmo pelo que realiza. O entusiasmo direciona as conquistas pessoais e contagia os outros, criando um efeito multiplicador. Você não pode simular ou manufaturar o entusiasmo. Caso não esteja entusiasmado com sua atual carreira e seja uma pessoa ambiciosa, você deveria parar com essa atividade. Mas, antes de dar tal passo, desenvolva uma carreira melhor. Faça uma lista com tudo aquilo que motiva você. Então, pense em quais atividades poderiam se transformar em um nicho de carreira. A seguir, escolha aquela pela qual você se sente mais entusiasmado. Entenda que conhecimento é poder. A chave para construir uma carreira a partir do entusiasmo é o conhecimento. Saiba mais do que todo mundo sobre uma área. Então, desenvolva uma maneira de comercializar isso, de criar mercado e de formar um grupo leal de clientes. Não é suficiente saber muito sobre um pouco. Você tem que saber mais do que qualquer outra pessoa, pelo menos, sobre um tema. Não pare de aprimorar sua expertise até que tenha certeza de saber mais que todos e que é o melhor em seu nicho. Esteja sempre reforçando sua liderança com prática constante e curiosidade profunda. Não tenha expectativa de se tornar um líder, a menos que realmente tenha muito mais conhecimento do que todos os outros. Colocar-se no mercado é um processo criativo, você vai ter que se trabalhar para fazer isso. Talvez você possa seguir o exemplo de outras pessoas que conseguiram se comercializar no mercado em uma área adjacente. Caso essa opção não esteja disponível, siga as diretrizes a seguir. Identifique seu mercado e seus clientes-chave para atendê-los da melhor forma possível. Seu mercado é formado por aquelas pessoas que podem pagar por seu conhecimento. Os clientes-chave são aqueles que mais valorizam os seus serviços. O mercado é a arena na qual você vai operar. Isso exige que você defina como seu conhecimento pode ser comercializado. Você vai trabalhar para uma empresa estabelecida ou indivíduo como empregado, trabalhar para um grupo de corporações ou indivíduos como freelancer, ou abrir um negócio de serviços para distribuir seu próprio trabalho e de outras pessoas para indivíduos ou empresas. Você vai fornecer conhecimento bruto para ser processado para situações específicas ou usá-lo para criar um produto. Você vai inventar o produto, adicionar valor ao produto semi-acabado de outra pessoa ou ser um varejista de produtos acabados. Seus principais clientes ou consumidores são os indivíduos ou empresas específicas que podem mais valorizar sua atividade e que podem lhe oferecer um fluxo de trabalho bem remunerado. Seja você um empregado, um autônomo,
um empregador grande ou pequeno ou até mesmo um chefe de Estado, você tem seus principais clientes, dos quais depende a continuidade do seu sucesso. Isso é verdade, qualquer que seja o nível das suas conquistas anteriores. É surpreendente, a propósito, como algumas estrelas penalizam sua posição de liderança, negligenciando ou até mesmo abusando de seus principais clientes. A estrela do tênis John McEnroe esqueceu que seus clientes eram os espectadores e até os organizadores dos torneios profissionais. A senhora Thatcher, como era chamada, esqueceu que seus clientes mais importantes eram os membros do Partido Conservador no parlamento. Richard Nixon esqueceu que o grupo de seus principais clientes era formado por norte-americanos médios, com sua exigência por integridade. Servir bem os clientes é chave, mas eles devem ser os clientes certos, aqueles que, com um esforço relativamente pequeno, você consegue deixar extremamente satisfeitos. Identifique onde 20% dos seus esforços resultam em 80% dos retornos. Não é divertido trabalhar, a menos que você obtenha muito com pouco esforço. Se você tem que trabalhar 60 ou 70 horas por semana para progredir, se você sente que está sempre para trás, se você luta para manter em dia as exigências do seu trabalho, então, ou está no trabalho errado ou está trabalhando de forma completamente errada. Certamente, você não está se beneficiando do princípio 80-20 ou da matriz de von Manstein. Não deixe de se lembrar daquelas ideias preciosas do pensamento 80-20. Em qualquer esfera de atividade, 80% das pessoas estão gerando somente 20% dos resultados, e 20% das pessoas estão recebendo 80% das recompensas. O que a maioria está fazendo errado e a minoria fazendo certo? Pense nisso. Quem é a minoria? Você poderia fazer o que elas fazem. Poderia obter os mesmos resultados e ainda fazer aquilo de uma maneira ainda mais extrema. Seria capaz de inventar uma forma ainda mais inteligente e eficiente para fazer aquilo. Você e seus clientes combinam bem. Você está na empresa certa. No departamento certo. Na função certa. Onde você poderia impressionar seus clientes com relativamente pouco esforço. Você gosta do que faz e sente entusiasmo em relação a isso. Caso contrário, comece a planejar hoje a mudança para um emprego no qual você sinta entusiasmo. Caso goste do seu trabalho e dos seus clientes, mas não esteja se aproximando da glória, você provavelmente está investindo seu tempo da maneira errada. Quais são os 20% do seu tempo que conquistam 80% dos resultados? Faça mais disso. Quais são os 80% do seu tempo que levam a quase nada? Faça menos disso. A resposta pode ser tão simples quanto essa, embora a implementação da mudança vá exigir que você quebre seus hábitos e convenções normais. Em todo o mercado, com todos os clientes, em toda empresa e em todas as profissões, há sempre uma maneira de fazer tudo com mais eficiência e eficácia, não apenas um pouco melhor, mas em um novo patamar de melhoria. Procure, além da superfície, pelas verdades 80-20 da sua profissão ou do seu setor. Na minha própria profissão, isto é, na consultoria em administração, as respostas são claras. Grandes clientes são uma boa. Grandes projetos são uma boa. Grandes equipes de trabalho com muitos profissionais juniores e baratos são uma boa. Relacionamento próximo com o cliente entre os indivíduos é bastante positivo. Relacionamento com o principal líder, o CEO, é muito bom. Relacionamentos longos com os clientes são muito positivos. Relacionamentos longos e próximos com os clientes, especialmente com as pessoas que estão no topo da hierarquia em grandes corporações, com grandes orçamentos e muitos profissionais juniores na equipe de atendimento, vamos para o banco dando risadas. Quais são as verdades 80-20 na sua área de trabalho? Em que as empresas conseguem lucros fantásticos até obscenos? Qual dos seus colegas está surfando alto, enquanto parece estar sempre relaxado, com tempo para dedicar aos seus hobbies prediletos? O que ele está fazendo que é tão positivo? Pense, pense, pense. A resposta está lá em algum lugar. Tudo o que você tem que fazer é encontrá-la.
Mas não pergunte às instituições do setor, não faça uma pesquisa com seus colegas e nem tente encontrar a resposta na imprensa ou nos livros. Tudo o que você encontrará vai ser a sabedoria convencional repetida zilhões de vezes. A resposta estará com os hereges do setor, com os profissionais dissidentes e com os indivíduos excêntricos. Aprenda com os melhores. Os vencedores em qualquer área, quase por definição, conseguem fazer com que 20% de seus esforços valham 80% dos resultados. Isso não quer dizer que os líderes são preguiçosos ou não se dedicam o bastante. Em geral, o líder trabalha arduamente. Mas o resultado dele, não tanto pelo tempo a mais que dedica, e simplesmente por sua competência na área, é várias vezes mais valioso do que aquele entregue pelos profissionais simplesmente competentes. O líder produz resultados que, tanto em qualidade quanto em quantidade, derruba a concorrência. Em outras palavras, o líder realiza de maneira diferente. Ele não acompanha a maioria, pensa e sente diferente. Aqueles que são os melhores em qualquer esfera de atuação não pensam e nem agem como aqueles que têm desempenho mediano. Os líderes podem nem ter consciência do que fazem de modo diferente. Muito raramente eles articulam ou pensam sobre isso. No entanto, se os líderes não explicam os segredos de seu sucesso, com frequência isso pode ser deduzido pela observação. As gerações anteriores entendiam isso muito bem. O discípulo sentava aos pés do mestre, o principiante aprendia o ofício com o artesão, o estudante observava o professor pesquisar, o artista estagiava com outro mais experiente. Tudo se aprendia pela observação dos melhores em sua área de trabalho, assistindo e imitando. Esteja disposto a pagar um alto preço para trabalhar com o melhor. Encontre uma desculpa para passar tempo com ele. Desenvolva as características do modo de operar dele. Perceberá que ele vê tudo de maneira diferente, investe o tempo de maneira diferente e interage com as pessoas de maneira diferente. A menos que seja capaz de fazer o que ele faz ou algo ainda mais diferenciado do modus vivendi médio da profissão, você nunca chegará ao topo. De vez em quando, não é apenas uma questão de trabalhar para os melhores indivíduos. Muito know-how pode ser absorvido também da cultura coletiva das melhores empresas. A chave está nas diferenças. Indiscutivelmente, você deve trabalhar para uma das empresas médias e, depois, para uma das melhores e, então, observar as diferenças. Por exemplo, eu trabalhei para a Shell e escrevi montanhas de memorandos. Depois, fui trabalhar em uma das companhias do Grupo Mars e aprendi a falar face a face com as pessoas até conseguir as respostas de que precisava. Essa última é uma prática 20-80, 20% dos esforços podem levar a 80% dos resultados. Os líderes têm muitas dessas práticas 20-80. Observe, aprenda e pratique. Torne-se autônomo cedo na carreira. Otimize seu próprio tempo, focando naquilo em que você adiciona 5 vezes mais valor do que em qualquer outra atividade. O segundo passo é assegurar que você capte o máximo desse valor para si mesmo. A posição ideal, aquela que você deve buscar desde o início da carreira, é deter todo o valor do seu trabalho para você mesmo. A teoria do valor excedente de Karl Marx afirma que os trabalhadores produzem todo o valor, sendo o excedente apropriado pelos capitalistas que lhes oferecem os empregos. Falando grosseiramente, os lucros são o excesso de valor roubado dos trabalhadores. A teoria é absurda, mas é útil mantê-la em mente. O funcionário comum que produz resultados médios pode, na verdade, estar explorando a corporação mais do que é explorado. Normalmente, as empresas têm muitos gerentes e o valor líquido agregado pela maioria deles é em geral negativo. No entanto, o funcionário que aplica o princípio 80-20 de forma adequada é provavelmente muitas vezes mais eficaz do que a média. É pouco provável, porém, que o funcionário 80-20 seja muito mais bem remunerado do que seus pares. Sendo assim, o funcionário 80-20 obterá um resultado muito melhor para si mesmo tornando-se autônomo. Quando você é seu próprio patrão, você ganha pelos resultados que alcança. Para quem aplica o princípio 80-20, essa pode ser uma boa notícia. A única circunstância em que ainda não é apropriado se tornar autônomo é quando você está na fase do aprendizado profissional.
Quando uma empresa ou um profissional está lhe ensinando muito, o valor desse aprendizado pode exceder a diferença entre o valor que você agrega e o que está recebendo. Normalmente, esse é o caso durante os primeiros 2 ou 3 anos de uma carreira. Isso também pode ocorrer quando um profissional mais experiente vai trabalhar em uma empresa com padrões mais elevados do que aqueles das companhias em que trabalhou anteriormente. Nesse caso, o período do superaprendizado deve durar por alguns meses ou, no máximo, por um ano. Quando essa etapa acabar, torne-se autônomo. Não se preocupe demais com segurança. Sua especialização profissional e a aplicação dos preceitos 80-20 são seu porto seguro. De qualquer modo, as empresas já não oferecem mais tanta segurança. Contrate o máximo possível de criadores de valor. Se o primeiro passo é otimizar seu tempo e o segundo é garantir que vai capturar todo o valor criado por você mesmo, o terceiro é usar a alavancagem da contribuição das outras pessoas. Você é um só, mas existe um grande número de pessoas que potencialmente podem ser contratadas. A minoria delas, mas a minoria do tipo que um praticante do princípio 80-20 contrataria adicionará muito mais valor do que custos. A conclusão é que a grande fonte de alavancagem está nas outras pessoas. De alguma forma, você pode e deve otimizar também algumas pessoas que não são seus empregados, seus aliados. Mas você obterá a alavancagem mais direta e completa das pessoas que você contrata. Uma ilustração numérica simples pode ajudar a colocar em mente o enorme valor da alavancagem proporcionada pelos funcionários. Vamos supor que, aplicando o princípio 80-20, você se tornou 5 vezes mais eficaz do que a média dos profissionais de sua área de trabalho. Vamos supor também que você já se tornou autônomo e captura todo esse valor para você mesmo. O melhor que pode fazer, sendo assim, é obter resultados 500% acima da média. Seu excedente, em relação à média, é de 400 unidades. Vamos continuar a supor que você possa identificar mais 10 profissionais que já são ou podem ser treinados para se tornar 3 vezes melhores do que a média. Não são tão bons quanto você, mas ainda assim agregam muito mais valor do que custo. Continuando com as suposições, vamos dizer que para atrair e reter essas pessoas você pagará a elas 50% a mais do que o salário do mercado. Cada um desses profissionais produzirá mais 300 unidades de valor e custará 150 unidades. Dessa forma, você terá um lucro por excedente capitalista de 150 unidades para cada um dos funcionários. Ao contratar mais 10 pessoas, você terá mais 1.500 unidades de excedente para adicionar àquelas 400 que você já estava criando. Seu excedente total agora é de 1.900 unidades, quase 5 vezes mais do que aquele que gerava antes de começar a contratar mais profissionais. Naturalmente, você não precisa ter apenas 10 funcionários. As únicas duas restrições são: 1. Sua habilidade para encontrar profissionais que agreguem valor excedente, e 2. Sua capacidade, e deles também, para buscar novos clientes. Na verdade, essa segunda restrição só pode existir na ausência da primeira, já que os profissionais que agregam valor excedente normalmente encontram o mercado pronto para comprar seus serviços. Com certeza, é crucial contratar apenas criadores de valor líquido, aqueles cujo valor agregado excede confortavelmente os custos. Mas seria errado dizer que você deveria contratar somente os melhores. A maior parte do excesso de valor é criado ao empregar ao máximo os criadores de valor, mesmo que alguns deles sejam apenas 2 vezes acima da média, enquanto os outros podem ser até 5 vezes mais eficazes, ou até mais do que isso. Dentro da sua força de trabalho, ainda assim haverá uma distribuição da eficácia com curva 80-20 ou 70-30. O maior valor absoluto excedente pode coexistir com uma distribuição do talento bastante desequilibrada. Use terceirizados para tudo, menos para suas atividades estratégicas. O princípio 80-20 é uma questão de seletividade. Você obtém o máximo de eficácia concentrando-se naquele 1/5 das atividades nas quais você é o melhor. Esse princípio se aplica não somente às pessoas, mas também às empresas. As companhias mais bem-sucedidas são aquelas que terceirizam tudo,
menos as atividades nas quais são as melhores. Quando a competência está no marketing, não fazem a produção. Se a verdadeira vantagem está na pesquisa e no desenvolvimento, usam terceiros para a produção, marketing e vendas. Quando o melhor está na produção em grandes volumes de produtos padronizados, não fazem especiais, e nem variedades para nichos mais sofisticados. E se a especialidade está nos customizados de alta margem, não se arriscam com produtos para o mercado de massa. E assim por diante. O quarto passo da alavancagem é usar a terceirização ao máximo. Mantenha seu negócio simples e focado claramente naqueles segmentos em que você é muitas vezes melhor do que seus competidores. Explore a alavancagem de capital. Até aqui nós temos defendido a otimização do trabalho, mas você também pode se beneficiar da alavancagem de capital. Isso significa usar dinheiro para produzir valor excedente adicional. Nos termos mais básicos, significa comprar máquinas para substituir os trabalhadores toda vez que forem mais eficazes sob o ponto de vista de custos. Atualmente, os exemplos mais interessantes de alavancagem de capital envolvem o uso de dinheiro para expandir ideias que já se provaram boas em circunstâncias locais particulares. Na realidade, o capital é utilizado para multiplicar o conhecimento detido por uma fórmula determinada. Os exemplos incluem todas as formas de distribuição de software, a expansão de redes de fast food, e cada vez mais restaurantes com refeições nem tão rápidas assim, que detêm modelos como o McDonald's, além da globalização do fornecimento de refrigerantes. Resumo. Cada vez mais, as recompensas demonstram o princípio 80-20, os vencedores levam tudo. Aqueles que são realmente ambiciosos devem objetivar o topo em sua área de trabalho. Escolha o seu campo seletivamente. Especialize-se. Procure o nicho que foi feito para você. Não há oferta de excelência a menos que você goste do que está fazendo. O sucesso requer conhecimento. Mas o sucesso também exige visão do que proporciona maior satisfação aos clientes com o menor uso de recursos. Identifique onde os 20% de recursos foram feitos para oferecer 80% dos retornos. No início da sua carreira, aprenda tudo o que há para ser aprendido. Você só consegue fazer isso trabalhando para as melhores empresas e para os melhores profissionais dentro delas, sendo o melhor definido em relação ao seu próprio e seleto nicho. Desenvolva as 4 formas de otimização do trabalho. Primeiro, otimize seu próprio tempo. Segundo, capte o 100% do valor gerado tornando-se autônomo. Terceiro, contrate o máximo possível de criadores de valor. Quarto, terceirize tudo o que você e seus colegas não fazem muitas vezes melhor do que a média do mercado. Caso consiga fazer tudo isso, você terá construído sua carreira em seu próprio empreendimento. Nessa etapa, utilize a alavancagem de capital para multiplicar sua riqueza. Se você está interessado em construir uma carreira bem-sucedida, provavelmente também quer saber como multiplicar seu dinheiro. Como veremos nos capítulos 14 e 15, isso é mais fácil, mas menos vantajoso do que se imagina.